Muito bem-vindos ao lançamento do Tigo 8. É um prazer recebê-los aqui no mais novo lançamento da marca neste ano. E assim como prometido antes, teríamos 2 lançamentos nesse ano e as promessas vêm sendo cumpridas. Tivemos o Arizo 6 recentemente e agora estamos trazendo aqui o SUV Tigo 8. Sobre o Tigo 8, o design fala por si só. Uma das mensagens principais é a robustez, né? É o quanto esse carro é imponente. E alguns detalhes são muito importantes nesse aspecto. Por exemplo, esses detalhes tridimensionais na grade do radiador criam esse aspecto de amplitude. Além dessa barra cromada que atravessa toda a frente do carro, deixando ele mais largo, mais forte. E diversos elementos se somam, trazendo muitas mensagens. Uma cor preto piano que conversa com prata e com cromado. Agora vamos para a lateral do carro. Na lateral do carro é importante mencionar sobre dimensões e proporção deste carro. Por quê? Ele é um carro 7 lugares. E é muito difícil fazer um carro 7 lugares de forma muito proporcional. Normalmente ele fica um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais alto, sempre fica alguma coisa que não combina muito bem. Desde a frente até a parte traseira do carro, nós temos uma linha aqui, na linha de cintura, que nós chamamos, que divide o carro na lateral em 2 partes. A parte envidraçada e a parte inferior lateral. E nessa parte inferior, nós temos ainda na base das portas, mais uma linha que se conversa com essa linha de cima. Então, dessa forma, você consegue ter uma curva na lateral do carro, que eu chamo de escultura, que com a incidência da luz, você consegue ter diversos reflexos e mostram essa escultura na lateral do carro. A linha mais importante, na minha opinião, é essa, na parte traseira do carro. Essa linha, ela faz com que a traseira do carro alargue justamente na terceira fileira de bancos, que é onde a gente aumenta o Tigo 8. Então, dessa forma, ele ficou mais robusto, recebeu esses bancos e não perdeu a proporção. Vindo para a traseira, a gente tem aqui o mesmo elemento usado na frente do carro, que alarga o carro, a gente tem as lanternas que se conversam. As lanternas se unem através dessa peça vermelha feita no mesmo material da lanterna. Além das lanternas estarem muito bem posicionadas na parte superior do carro. Também falando de design, esse carro conta com um set de rodas muito especial. São rodas aro 18 com pneus 235 de largura, com a face polida e o fundo pintado em grafite. Então agora eu quero mostrar para vocês o nível de carinho e de requinte que foi usado no projeto desse carro para se construir os acabamentos. Por exemplo, a porta. Na porta vocês podem verificar que são usados materiais de alta qualidade, acabamento soft touch, macio, espumado, com costuras aparentes, uma combinação muito agradável de detalhes em aço escovado. Até descendo um pouquinho na porta, a gente vê um detalhe do alto-falante com uma plaquinha em aço escovado com a inscrição Tigo. Também na soleira, a gente tem uma plaqueta em aço escovado com a inscrição Tigo iluminada. Quando a gente vai para o painel do carro, o mesmo nível de detalhismo está presente. Então, também material soft touch, macio, com costuras aparentes em toda a extensão do painel. Os elementos em aço escovado também são usados aqui de uma forma muito sutil, sem exageros. Um console alto, que cria um conceito de cockpit. Uma parte em preto piano, uma parte em aço escovado, tudo bem harmonioso. Agora, eu vou convidar o Fernando, ele é um engenheiro especialista no Tigo 8, e ele vai falar um pouco mais sobre as dimensões do carro e outros detalhes técnicos. Fernando, por favor. Tudo bem? Boa tarde, meu nome é Fernando Mendonça, eu sou engenheiro responsável pela Caoa Chery. Eu gostaria de mostrar alguns detalhes do carro, dimensões e características do motor e transmissão. O Tigo 8 ele possui um comprimento total de 4,70 metros. Possui uma dimensão entre eixos de 2,71 metros. Possui uma largura frontal de 1,86 m. E possui uma altura de 1,71 m. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o motor do Tigo 8. O Tigo 8, ele estreia no Brasil moderno motor de terceira geração, o Acteco 1.6 GDI. Ele é um motor de injeção direta, com turbocompressor, movido a gasolina, 4 cilindros, 16 válvulas, comando variável e com intercooler. Qual é a grande vantagem desse motor? Esse motor ele tem injeção direta e, como consequência, a gente tem ganho de potência e torque sem que haja aumento de consumo de combustível.
O que se pode comentar é que já em baixas rotações você já tem o torque máximo disponível e que ele se estende até a faixa de 4.000 RPM. Então isso mostra que o motor é muito elástico. A gente usa uma transmissão wet dual clutch de 7 velocidades com opção de trocas de marchas automática e manual, e ele também tem 2 tipos de modo de condução. Falando um pouco mais sobre agora o desempenho do conjunto motor e transmissão, ele faz um consumo na cidade de 9,8 km por litro e um consumo na estrada de 12 km por litro. Em relação a desempenho, esse é um ponto forte do Tigo 8. Agora eu gostaria de chamar o Henrique para falar sobre o conteúdo externo do Tigo 8. Agora eu vou começar a apresentar o conteúdo do Tigo 8 junto com o Fernando, que o pacote é bem grande. E eu vou começar pela chave presencial. Gostaria de pegar um detalhezinho aqui, vocês veem que não tem nada demais, controle de travamento, destravamento e abertura do porta-malas. Através do controle remoto, eu consigo abrir todos os vidros do carro e se eu continuar a pressionar o controle remoto, ele abre inclusive o teto solar que é elétrico e panorâmico. É um teto solar que cobre a primeira e a segunda fileira de bancos. Eu estou com a chave no bolso, o carro identificou que eu estou com a chave perto dele. Eu vou me afastar do carro e ele uma hora vai perceber que eu saí de perto e vai trancar automaticamente. Né? Já percebeu e trancou o carro. Vou me aproximar agora, ele vai identificar a chave, destrancou, mesma coisa. Entro no carro, faço o que eu tenho que fazer e saio com o carro. Quando a gente vem aqui para o retrovisor, tem alguns detalhes que eu gostaria de mostrar. Além da seta integrada no retrovisor, ele conta com 2 itens interessantes. O primeiro é esse aqui que eu estou apontando, que é uma câmera. E a gente tem ao redor desse carro 4 câmeras, uma em cada retrovisor, uma na frente e uma na traseira. E as 4 câmeras juntas formam a imagem 360 graus ao redor do veículo. E essa imagem pode ser vista no multimídia. Aqui também a gente tem uma lente projetora. O que acontece? Quando a gente abre o carro, destranca o carro, tranca o carro, vocês vão ver que essa lente ela projeta no chão. Aqui vamos ver se a gente consegue pegar, porque a iluminação aqui está bem forte e ela não mostra direito. Tem a palavra Tigo escrita que está sendo projetada por essa lente. E isso, num ambiente escuro, além de ser um mimo do carro mostrando o nome do carro, ilumina a parte do chão ao redor dos pés do motorista para que ele entre no carro com essa área iluminada. Tá? E também no retrovisor nós temos uma indicação de ângulo cego. Então, se você tiver um veículo no ângulo cego do carro ou um obstáculo, vai acender uma luzinha. Isso funciona tanto do lado esquerdo como do lado direito. Falando de faróis. O farol é um capítulo à parte porque ele é de LED. Ele possui também a função Come Living Home, que é aquela função onde você, quando tranca o carro ou destranca o carro, o farol se acende por alguns segundos, iluminando a área da sua garagem, que pode estar escura, para você acertar o elevador, acertar a porta de casa, sem problemas. Ainda falando da parte de faróis e parte ótica, aqui embaixo a gente tem o DRL, a luz de condução diurna, também em LED. Ok? Aqui um detalhezinho do sensor de estacionamento. São 4 sensores no para-choque dianteiro. Não poderia faltar um item desse num carro desse porte. E também no centro da grade, queria só ressaltar para vocês a câmera dianteira que eu acabei de mencionar há pouco. Eu quero falar um pouquinho também de segurança dele. Esse carro ele conta com 6 airbags, são 2 airbags dianteiros, 2 airbags laterais e 2 airbags de cortina. E essa cortina pega a área envidraçada da primeira e da segunda fileira de bancos. Além disso, temos freio a disco nas 4 rodas, suspensão independente na dianteira e também na traseira, ou seja, muito mais estabilidade, controle de tração, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, aquele que quando você está numa rampa muito inclinada, quando você tira o pé do freio e vai acelerar, o carro não rola para trás porque ele fica freado sozinho durante alguns instantes. Freio eletrônico de estacionamento, sistema auto-hold, que na cidade é muito útil para quem anda no trânsito. Quando você freia o carro, você pode tirar o pé, ele se mantém freado até você tocar no acelerador novamente e ele soltar o freio. Assistente de descida, que algumas pessoas chamam de assistente off-road. Quando você está numa inclinação muito grande, descendo, principalmente em piso com pedrisco ou lama, que o carro tende a patinar, o freio, quando você aciona esse assistente, o freio ele trabalha sozinho, o condutor já não precisa se preocupar mais em frear. O carro ele freia roda por roda de forma independente e de forma a manter a trajetória do veículo, de forma segura o tempo inteiro.
agora eu vou convidar o Fernando para apresentar mais itens do pacote que esse carro tem. Fernando, por favor. Vamos lá. Se puderem me acompanhar, por favor. Nós temos banco elétrico com 6 tipos de regulagens. Seguindo agora para o volante, nós vamos encontrar um volante que possui ajuste de altura e profundidade, ok? Esse volante também é um volante multifuncional. Aqui do lado direito nós vamos encontrar todos os botões relacionados a ligações telefônicas, inclusive com Viva Voz para quem possui iPhone. No centro a gente vai ter o controle de áudio da multimídia. Do outro lado, aqui do lado esquerdo, nós vamos encontrar todos os botões relacionados a piloto automático e no centro os comandos para computador de bordo. Olhando agora o painel de instrumentos. Ele é um painel de instrumentos de 12,3 polegadas, LCD, TFT, colorido. O que significa? É um painel de maior nitidez e maior luminosidade. Ele é totalmente programável, ok? E totalmente digital. Como ele tem muitas funções de computador de bordo, eu vou mostrar apenas essa função como exemplo, que é a temperatura e a pressão individual de cada um dos pneus do veículo. Gostaria agora de falar sobre a tela multimídia. Ela é uma tela de 10,25 polegadas, LCD, TFT e HD. Também é uma tela de alta definição, com alta luminosidade e alta definição. Ela tem todos os recursos que uma multimídia normal tem. Tem o recurso de rádio, música, imagem e vídeo. A vantagem dessa multimídia é que, além de você conseguir reproduzir música via Bluetooth USB, você também pode reproduzir vídeos e imagens através de arquivos arquivados dentro da própria multimídia, porque ela tem uma capacidade de 5,45 GB, ok? Indo agora para mais um controle da multimídia, aqui é onde a gente tem os controles principais do veículo. Eu vou só acessar alguns controles mais interessantes, algumas regulagens mais interessantes desse veículo. Por exemplo, como luz ambiente. Esse veículo dispõe de luz ambiente, que são esses filetes de LED aqui que está ao redor do painel de instrumentos. Nós temos opção de 7 cores diferentes para a luz do painel de instrumentos. Atualmente está vermelha, eu posso mudar para laranja, azul, roxa, verde, por exemplo, ok? Você consegue regular desde de 50% da abertura até a abertura total. E por que isso é importante? Você pode ajustar a abertura máxima da sua tampa traseira de acordo com a altura da sua garagem e evitar danos da tampa traseira. Eu acho que esses são os recursos principais. Eu gostaria de chamar o Henrique agora para poder falar sobre o espaço nos bancos traseiros. Vamos começar pela segunda fileira de bancos, Estou super bem acomodado. A gente conta aqui também com um apoia-braço, com porta-copos para os ocupantes do banco da segunda fileira. E interessante também mostrar o que foi comentado pelo Fernando, 2 saídas independentes de ar para os ocupantes traseiros. E aqui embaixo, está um pouquinho mais difícil de pegar, tem uma tomadinha USB para carregamento de celular ou qualquer outro equipamento. Mas vamos falar da terceira fileira de bancos. A gente entra pelo lado direito do carro, através desse banco, dessa parte do banco, ele é bipartido, você desliza o banco para frente, entra por aqui. E assim como eu estava posicionado agora há pouco no banco da segunda fileira, olha o espaço que eu tenho de pernas aqui. Estou bem confortável de pernas, de cabeça também, como vocês podem ver, eu tenho espaço para a cabeça, eu fico totalmente ereto, ao contrário de alguns veículos 7 lugares que a pessoa que vai atrás, se for adulto, fica com a cabeça ligeiramente torta. E inclusive espaço de ombro, se vocês olharem bem, meu ombro está na divisa do banco. Então se sentar um outro adulto aqui comigo, vai ficar bem confortável, sem problema nenhum. Agora vamos ver um outro ponto do veículo, muito interessante em termos de tecnologia. Nessa parte do console, nós temos aqui um carregamento wireless. Então, se você tiver um celular que funciona com carregamento wireless, basta colocá-lo aqui e imediatamente ele começa a carregar. Preço de lista do Tigo 8 é R$ 168.600. Mas assim como está começando a virar tradição na marca, um lançamento desse não pode passar sem barulho, nós vamos lançar o carro com um preço que vai durar um certo período, preço de lançamento
de 156.900.